Salmo 78. Povo meu, escuta minha lei. Inclina teus ouvidos às palavras de minha boca. Abrirei minha boca numa parábola, exporei enigmas do passado, o que nós ouvimos e conhecemos, o que nossos pais nos contaram. Não esconderemos dos seus filhos, nós contaremos à geração seguinte os louvores do Senhor e seu poder, as maravilhas que realizou. Ele firmou um testemunho em Jacó e colocou uma lei em Israel, ordenando a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, que a geração futura possa conhecê-las, até mesmo as crianças que viriam a nascer, que se levantem e os contem aos seus filhos, para que ponham em Deus sua confiança, não se esqueçam dos feitos de Deus e observem seus mandamentos, para que não sejam, como seus pais, uma geração desobediente e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não era fiel a Deus. Os filhos de Efraim, arqueiros equipados, no dia do combate debandaram, não guardaram a aliança de Deus, recusaram andar em tua lei. Esqueceram-se de seus grandes feitos e das maravilhas que ele havia lhes mostrado. Frente a seus pais, ele realizou a maravilha. Na terra do Egito, no campo de Zoan, dividiu o mar e os fez atravessar, barrando as águas como num dique. De dia guiou-os com a nuvem e com a luz de um fogo toda a noite. Fendeu as rochas pelo deserto e deu-lhes a beber como a fonte do grande abismo. Ele também fez brotar riachos da rocha e as águas desceram como rios, mas continuaram pecando contra ele, provocando o Altíssimo no deserto. Tentaram a Deus em seu coração, pedindo carne conforme seu desejo, e falaram contra Deus. Acaso Deus poderia preparar uma mesa no deserto? Com efeito, ele feriu a rocha, as águas correm e os riachos transbordam. Acaso também pode dar o pão ou fornecer carne ao seu povo? Ouvindo isso, o Senhor se enfureceu. Um fogo acendeu-se em Jacó e a ira levantou-se contra Israel, porque eles não tinham fé em Deus, nem confiavam em sua salvação. Contudo, ordenou as nuvens do alto e abriu as portas do céu. Para os alimentar, fez chover o maná, deu para eles o trigo do céu. Cada um comeu do pão dos fortes, mandou-lhes alimento em fartura. Fez soprar no céu o vento leste, e com seu poder trouxe o vento sul. Sobre eles fez chover carne como poeira, aves numerosas como a areia do mar, fazendo-as cair no meio do seu acampamento, ao redor das suas tendas. Eles comeram e ficaram bem saciados, pois ele os serviu conforme queriam. Não haviam satisfeito o apetite, tinham ainda a carne em sua boca. Quando a ira de Deus levantou-se contra eles, ele massacrou seus mais fortes, feriu os escolhidos de Israel. Apesar disso, continuaram a pecar. Não tinham fé em suas maravilhosas obras. Ele consumiu seus dias na vaidade e seus anos na angústia. Quando os matava, então os buscavam. Convertiam-se e o procuravam. Recordavam que Deus era seu rochedo, que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Eles o lisonjeavam com a boca, mas com a língua o enganavam. Seu coração não era sincero com ele, não tinham fé na sua aliança. Ele, porém, compassivo, perdoava as suas iniquidades e não os destruía. Reprimia sua ira muitas vezes e não despertava todo o seu furor. Lembrava-se que eram apenas de carne, vento que passa sem nunca voltar. Quantas vezes o afrontaram no deserto e o ofenderam em lugares solitários.
Voltaram atrás e tentaram a Deus, duvidaram do Santo de Israel. Não se lembravam de sua mão que um dia os resgatou do adversário, quando operou seus sinais no Egito e suas maravilhas nos campos de Zoan, quando transformou em sangue seus canais e seus rios, privando-os de beber. Enviou-lhes moscas que os devoraram e rãs que os devastaram. Entregou às larvas suas colheitas e seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu sua vinha com granizo e seus sicômoros com geada. Abandonou seu gado à saraiva e aos relâmpagos o seu rebanho. Lançou contra eles o fogo de sua ira, cólera, furor e aflição. Anjos portadores de desgraça, deu livre curso à sua ira. Da morte não mais preservou, mas a peste entregou a sua vida. Feriu todo o primogênito do Egito, as primícias da raça nas tendas de Cã. Fez seu povo partir como um rebanho, e como ovelhas conduziu-os no deserto. Guiou-os com segurança e não temeram, e o mar recobriu seus inimigos. Introduziu-os em suas fronteiras sagradas, até o seu monte que sua direita havia conquistado. Expulsou as nações da sua frente, com cordel delimitou-lhes uma herança, e pôs em suas tendas as tribos de Israel. Mas tentavam, afrontavam o Deus Altíssimo, recusando guardar seus testemunhos, viraram as costas, agiram infielmente como seus pais, voltavam atrás com o arco infiel, com seus lugares altos provocaram sua ira e o enciumaram com seus ídolos. Deus ouviu e ficou enfurecido e rejeitou completamente Israel. Abandonou sua morada em Siló, a tenda que habitava entre os homens. Entregou sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. Abandonou seu povo à espada, enfureceu-se contra a sua herança. Seus jovens foram devorados pelo fogo, e suas virgens não foram dadas em casamento. Seus sacerdotes caíram sob a espada, e suas viúvas não entoaram lamentações. E o Senhor acordou como o homem que dormia, como o valente e poderoso que brada pelo vinho. Feriu seus inimigos pelas costas e para sempre entregou-os à vergonha. Rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Elegeu a tribo de Judá e o monte Sião, que ele amava. Construiu seu santuário como as alturas, como a terra que ele estabeleceu para sempre. Escolheu Davi, seu servo, tirou-o do aprisco das ovelhas. Da companhia das ovelhas, ele o trouxe para apacentar Jacó, seu povo, e Israel, sua herança. Ele os apacentou com o coração íntegro e os guiou pela habilidade de suas mãos.